Fala, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Luciano? Como que você tá? Tudo ótimo. Guilherme, bem-vindo ao Raio X, o personal trainer do Brasil. Essa Obrigado. série, como eu vinha te falando, nasceu da minha própria necessidade e curiosidade de aprender com profissionais como você, que vivem no dia a dia as barreiras, né, os desafios e as conquistas desse mercado que de fato muda a vida das pessoas. Daí, quando a gente pensou em montar esse mosaico, esse painel de diversas vozes, tua voz é essencial. Então, Guilherme, indo direto ao ponto, quero te pedir para se apresentar e já contar como foi o teu início de carreira, o teu início de profissão, o que te levou a entrar nesse mercado. Joia. Vamos lá, então. Luciano, sou o Guilherme, é um prazer estar aqui com você. Tenho 38 anos, né? Entrei na educação física já tarde, né? Já depois de adulto. A minha primeira faculdade é jornalismo, né? Então, eu trabalhei quase 20 anos aí da faculdade em diante na área de comunicação, sempre em emissoras de TV, passei por algumas grandes aí. E depois que eu saí da emissora que eu então estava trabalhando, eu precisava achar alguma coisa, né? Precisava alguma coisa para garantir um sustento e continuar pagando minhas contas, né? Acho que todo mundo, né, precisa disso, né? E na época que eu estava na comunicação social, eu já tinha feito a educação física, né? A licenciatura da educação física, e ela tinha ficado estacionada um pouco, né? Tava em stand-by. E aí, quando eu saí desse, desse emprego que eu tinha, aí eu precisei me direcionar para aquilo que estava mais próximo de mim, né? Então, a educação física, ainda que ela tenha sido lá atrás a minha primeira opção de faculdade, Entendi. mesmo não tendo feito, né? Ah, Então, eu precisei ir para aquilo que estava mais pronto ali para ação, né? E como eu tinha já tinha licenciatura, eu fui pro caminho da educação física, né? isso numa linha Então, do tempo, Guilherme, é que ano isso? Só para. olha, a comunicação social, ela entrou lá em 2008 na minha vida, né, quando eu comecei com a faculdade, e a educação física começou lá em 2013, né, então teve um tempo aí, bem, até relativamente grande, até de fato eu começar na educação física, né. A faculdade, a licenciatura em 2013, e aí o ingresso na educação física de fato foi em 2022, 2023 ali, entre 2022, né, metade do ano, e 23 em diante aí full time, né? E aí é aquela coisa, né? Começar como estagiário de novo, começar uma carreira do zero de novo, né? É um desafio hoje em dia aí pra gente. É diferente, né? A gente tem as responsabilidades aí e comecei do zero, né? Enfrentei aí banco de faculdade, enfrentei o desafio de ser estagiário já tendo uma família e tô na área desde então, né? Então, aí profissionalmente, com CREF, tudo, 2 anos, quase 2 anos aí, né? E lá atrás, Guilherme, você falou de 2013, né? O que te fez escolher o curso de educação física naquela época? Luciano, foi pela insatisfação, né, que eu vivia na época da comunicação, né? Então, a comunicação social é um ramo que é difícil, né? Vou ser bem sincero, assim, que ele exige muito do profissional, porque você não tem hora para trabalhar, você tem hora para entrar, não tem hora para sair, né? E o clima, dependendo, assim, de onde você está inserido na comunicação, ele é bem pesado, né? Então, a minha insatisfação na época com a comunicação social me fez repensar o caminho que eu queria trilhar, né? Então, eu estava lá insatisfeito, era cinegrafista, né? Trabalhava Entendi. gravando aí a galera, né? Alguns famosos aí e tal. E aí essa insatisfação me fez repensar o caminho. Como a minha primeira opção era a educação física, eu pensei, eu vou para aquilo que eu já queria ter feito antes, né? E Entendi. aí foi que eu resolvi decidir pela educação física lá atrás. Não, perfeito. E, Guilherme, como você disse, você já tinha uma carreira estabelecida, imagino que na carreira de comunicação você passou por vários estágios e você teve que começar outra carreira do zero. Usando até aquele lance que é comum em rede social hoje, de expectativa versus Realidade. realidade. Qual que era tua expectativa e o que se concretizou ou não quando de fato você saiu, como você falou, do banco de faculdade
para o mercado? O que, que você tinha com expectativa, o que se realizou, seja do lado positivo, seja do lado negativo? Se tratando de educação física, Luciano, a gente sabe que é uma profissão que tem um ticket médio talvez baixo, né, quando a gente pensa no todo, né? Então, a expectativa é que era, opa, eu sei que eu vou enfrentar desafios, eu vou trabalhar bastante, eu vou receber talvez pouco, mas o que eu buscava era qualidade de vida. Eu não estava pensando em salário, eu não estava pensando em quantidade, né, em volume de trabalho. O que eu queria era ter um clima mais ameno para eu trabalhar, né? Entendi. Então, dentro da educação física, a gente trabalha bastante, mas a gente, em muitos momentos, a gente se diverte, né? Hoje, majoritariamente, dando aula como professor de natação, né, atuando como professor de natação, eu me divirto um tanto, seja com os alunos adultos e mais ainda com as crianças, né? O Ah, clima dentro da educação física, no geral, né, é muito mais agradável do que você estar ali num ambiente que te desgasta. você trouxe um ponto aqui que talvez seja a primeira conversa que eu tive que alguém trouxe isso, que é de fato que, no nosso caso, a gente encontra nossos clientes no melhor momento do dia dele. Uhum, Então, eu acho que isso talvez seja um fator de diferenciação mesmo da profissão, porque poucas profissões na área de serviço conseguem ter um contato tão frequente com o cliente, no que é de fato, muitas vezes, o melhor momento do dia dele, né? sim. E daí, olhando essa realidade, enfim, você teve essa mudança de carreira, cara, de 180 graus, você foi, sabe, de um lugar para outro totalmente diferente. E daí, a partir de agora, é, estando no mercado, vivendo, sabe, o dia a dia da profissão, na tua visão, qual você acha que são as maiores barreiras de crescimento? Enfim, você está no mercado há pouco tempo, então qual Uhum. você está enxergando que para você aumentar a tua carteira de clientes, melhorar teu ticket, qual você enxerga, sabe, nesse primeiro momento, como as principais barreiras que você tem? As barreiras acabam sendo muitas, né? De diversas maneiras, né? Para minha realidade hoje, Luciano, qual que, né, é a barreira principal, né? As duas principais, se eu posso dizer assim, é vencer a insegurança e saber me vender, né? Ah, Coisa que, principalmente, a insegurança é algo que eu preciso trabalhar dentro de mim. Me vender é algo que a gente não aprende na faculdade. A gente aprende exercício, a gente aprende como que funciona o futebol, as modalidades em geral, né? Futebol, vôlei, natação, musculação. A gente aprende num todo, mas a gente não aprende a se vender, né? E quando o personal, quando o formando ali, o profissional, ele se forma, ele se depara com uma realidade de que não é só o esporte. Você tem outras vertentes ali que você precisa aprender, outras competências que você precisa adquirir. E a faculdade, às vezes, ela não olha por esse lado, né? Então, o profissional, ele precisa se antenar nisso, né? Às vezes não é só você fazer uma postagem bonitinha, mas como que você vai postar aquilo, né? Qual o objetivo? Qual que é o seu intuito com aquela postagem? É uma postagem, né? Ou isso eu estou falando porque a gente vive o meio da informação, né? A era da informação, rede social em alta a todo momento, né? Então, eu vou postar um vídeo engraçado, eu vou postar um vídeo informativo, vai ser um carrossel, vai ser um post estático, o que que vai ser? Então, acho que se vender hoje é um grande desafio. e dentro disso, Guilherme, um parênteses, tá? Uma curiosidade. Como você falou, hoje todo mundo, em algum nível, depende de produzir conteúdo para comunicar seus diferenciais e, a partir daí, atrair novos clientes. Tem alguma coisa da tua competência de cinegrafia e videomaker que você consegue usar hoje no teu dia a dia para produzir esses conteúdos? Sim, tem sim. A educação física não, a comunicação, para mim, ela está presente. Ainda que eu Perfeito. não esteja numa empresa de comunicação, ela está presente o tempo inteiro, né? Porque eu preciso me comunicar com o meu aluno. Eu preciso fazer com que o meu aluno entenda aquilo que eu estou explicando para ele. E eu preciso ser claro.
né? Então, dentro da comunicação, né, lá na faculdade, a gente aprende o quê? Que a gente precisa falar para a massa. Não adianta eu ser muito técnico, que a pessoa não vai ser capaz de entender, e eu também não posso ser muito coloquial, né? A ponto de perder a seriedade, né? A autoridade, né? Que é o que se fala muito hoje em dia, que é autoridade, né? Então, eu preciso comunicar de maneira efetiva, seja demonstrando um exercício, seja executando um exercício, ou seja, verbalmente explicando, né? Então, outra coisa, assim, fora, né, o verbal, que me ajuda também, é essa, como que eu posso dizer? É esse entendimento sobre os equipamentos. Então, um enquadramento bacana, um cenário que, que tenha contexto com aquilo que eu estou falando, ou explicando, ou expondo ali, né? Tudo isso ajuda, né? Onde que eu coloco a escrita, como que eu alinho essa escrita dentro de uma imagem, né? Isso tudo, ele ajuda, né? Então, assim, e até a estratégia de postagem. Se hoje você olhar na minha rede social, eu tenho tentado organizar de maneira lógica, né? Como eu estou tentando me posicionar e me consolidar dentro do treinamento funcional, então eu direciono a minha comunicação para esse público, né? Eu direciono aquilo que eu quero falar para a pessoa que vai se interessar pelo treinamento funcional. E acho que isso passa pela informação, né? Eu estou ensinando, antes de me vender, eu estou ensinando para alguém, né, que está acessando ali, o que é o treinamento funcional. E a partir daí, eu penso na venda, né? Então, a comunicação social, ela me ajuda dessa maneira, né? E acho que até o bom português, né, de você usar o português correto, você tentar usar as palavras de maneira correta, isso vai ajudar o personal como um todo. Até para, como eu falei, de você ser uma autoridade, né? Você não é uma pessoa que, né, dentro da crença popular aí, né, um cara que não queria estudar foi para a educação física. Não, atrás do professor tem uma pessoa que estudou, que se capacitou e que sabe o que está falando, né, que tem domínio daquela área, né? Então, acho que pensar dessa maneira me ajuda muito, assim, a ter esse contato com o possível cliente. Guilherme, pensando agora nos próximos passos, quais são suas metas a partir de agora, dentro da carreira? Não num tão longo prazo, mas Uhum. nos próximos 2 anos. Quais são os seus objetivos? Bom, como objetivo, né, início de carreira, é me consolidar, né? Eu quero ser lembrado por, é, por ser um bom profissional, que sabe o que está fazendo. Então, como que eu faço isso no curto e médio prazo? Estudando, né? Eu acho que todo profissional, principalmente na nossa área, que é muito dinâmica, a gente precisa se capacitar o tempo inteiro, né? Então, opa, tenho dificuldade nisso? Eu vou lá, vou estudar aquela área. Opa, acho que se eu souber sobre biomecânica, vai me ajudar? Então, eu vou lá e me capacito, adquiro essa competência aí, essa informação, essa, esse tipo de recurso, né? Para quê? Para eu oferecer o melhor, né? Como que eu vou oferecer o melhor se eu não tenho para oferecer? Então, acho que a, a informação, a capacitação constante é o que vai ser o diferencial para qualquer pessoa. E aí, dentro da área de educação física, né? Não tem como, né? Sai um estudo, o estudo tá legal, você lê, entende, aplica aquele conhecimento. Daqui a pouco aquele estudo já não vale mais, né? Surge um outro refutando aquela teoria. A gente parte para o próximo, vê, estuda, busca e tenta sempre colocar adiante, né? Eu acho que o treino ele pode ser simples, né? Ele pode ser no sentido de ele, naquilo que o cliente ele percebe. Nossa, que treino bacana, legal. Mas por trás daquilo existe muito conhecimento, né? E eu acho que para se consolidar na carreira, acho que eu particularmente preciso disso, e aí outras pessoas também vão precisar. Um erro, né? Um parênteses aí, que eu acho que eu cometi na comunicação social, ter tido o pensamento de terminei a faculdade, agora eu vou descansar em termos de estudo, né? Eu vou descansar e aí eu penso em pós-graduação, penso em avançar nos estudos dentro da comunicação.
E aí, esse erro eu não quero cometer dentro da educação física. Então, é buscando, se capacitando, aprendendo, tirando dúvida, questionando. Então, é o tempo inteiro buscando conhecimento, né? E aí, hoje, um desafio também para mim é ter uma carteira consolidada de clientes, né? Hoje eu atuo em 2 academias, principalmente aí, como CLT, mas eu também quero ter os alunos meus, né? Então, acho que isso vai trazer até crescimento, né? Financeiro e tudo mais, profissional. Acho que dessa maneira, assim, é o que, né, através do conhecimento, é o que eu vou buscando devagarinho aí. Perfeito, Guilherme. E uma última pergunta. Aham. Considerando que você tem bastante experiência profissional, mas na área você tem uma experiência mais breve, mais recente. Qual o conselho que você daria para o Guilherme que estava lá na faculdade, se você pudesse retornar uns anos para trás, que é a situação que tem muita gente que está hoje, que está lá Uhum. terminando o curso sem ter muita certeza do que vai fazer a partir do momento que estiver de fato com lá o pé na sala da academia. Bom, eu acho que o conselho principal é não deixe de estudar, né? Não deixe de Perfeito. se capacitar, né? A educação física ela é muito ampla e para a gente se perder nesse caminho é muito fácil, né? Às vezes, eu mesmo estava começando a cair nessa tentação de querer abraçar todas as modalidades, né? E eu acho que não é bem assim. A gente sempre vai ter uma modalidade que a gente sabe um pouquinho mais, que a gente gosta um pouquinho mais. Então, a gente precisa ter essa certeza, né? De onde eu quero ir, ter essa consciência, não é nem essa certeza, né? De para onde que eu quero ir? E você se capacitar para isso, né? Como diz, né, até os mais antigos, né? Esteja pronto para quando a oportunidade aparecer, né? Ainda que você não esteja naquilo que você quer de fato, né? Mas você precisa estar preparado para quando a oportunidade chegar, né? O tempo ele vai passar de qualquer maneira, né? Então, eu preciso aproveitar esse tempo para me capacitar, para eu aprender, porque um dia a oportunidade vai chegar. E se ela chegar, você não estiver preparado, você perdeu, né? Eu acho que é muito chato assim quando você se dá conta que o tempo está passando, né? E você não está fazendo nada em prol de si mesmo, né? Então, é estudar, 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 estudar e não perder o foco, né? Igual eu falei, a educação física ela é muito dinâmica, existe muitas modalidades, né? Então, olha para onde você quer ir e se concentra, né? Falando de treinamento funcional, eu não conhecia o treinamento funcional quando eu saí da faculdade, né? E isso falando de recente, coisa recente, né? E aí eu precisava, né, de alguma coisa assim que, poxa, eu não gosto de musculação, mas é importante que eu saiba treinar, né? Poxa, então para onde que eu vou? Eu ouvi falar de treinamento funcional, mas o que é isso de fato, né? É só o peso corporal? Poxa, não é só treinar com peso corporal. Ele abrange muitas coisas, muitas competências, né? É muito completo. E eu não me restringo à máquina, eu não me restringo a halteres. E, e aí eu fui buscar referências, né? Fui buscar meios de descobrir o que é o treinamento funcional. E aí foi quando o Core 360 entrou, né? Lá atrás, quando eu fazia a licenciatura, eu tinha ouvido falar de Core 360, mas eu não aprendi sobre treinamento funcional naquela época, né? Então, poxa, eu preciso de alguma coisa que seja referência. Hoje tem muitas opções, eu quero aquilo que eu sei que é bom e que funciona, né? E aí eu fui atrás, então tudo que eu sei de treinamento funcional foi o Core 360 que me deu, né? Foi a base, né? Para eu continuar me desenvolvendo como profissional, como educador físico, como personal, como qualquer coisa, né? E, né, foi algo assim que foi um curso que eu fiz que sabe aquele mindset, assim, aquela explosão, né? De caramba, não é possível que seja dessa maneira, né? Não sei como explicar isso, mas né, deu uma visão assim para mim que tipo eu nunca tinha visto, né? Poxa, eu não preciso pensar em músculo, eu posso pensar em movimento. Poxa, que legal isso! Isso daí simplifica muito para mim na hora de pensar um treino, né? Como que eu vou aplicar um treino? E aí eu ficava nessa dúvida de poxa, que eu monto aqui ABC?
Ah, mas é um ABC, o que que é? É bíceps e costas? É bíceps e peito? É tríceps e sei lá o quê? E aí mudou a minha mente, né? De, poxa, se eu puxo, se eu empurro, vertical, horizontal, né? Foi uma, assim, uma revolução na minha cabeça, né? E aí isso é o que me motivou cada vez mais, né? De aprofundar o conhecimento no treinamento funcional. Então, uma coisa vai ligando a outra, mas não deixa de ser conhecimento, né? Não deixa de ser capacitação. Então, se eu puder dar esse conselho para o Guilherme lá de trás, é de foca o seu tempo, foca a sua dedicação em aprender, né? Porque quanto mais conhecimento, isso vai trazer um retorno, vai te dar mais segurança, vai te dar mais autonomia e aí vai te dar o repertório, né, que você precisa, né? Como a gente fala aí dentro do treinamento funcional, a caixa de ferramenta, né? Se você Perfeito. souber o que você está fazendo, a sua caixa de ferramenta é infinita. Você não precisa copiar e colar de ninguém. Você tendo conhecimento, sabendo o que acontece, você tem uma infinidade de possibilidade, um mar, né, de possibilidade aí para qualquer pessoa. Muito bacana, Guilherme. Quero te agradecer muito pelo teu tempo, garantir que eu aprendi muito contigo Obrigado. nesse papo. Espero que a gente possa falar mais. Guilherme, muito É, obrigado, hein? eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, espero que tenha contribuído, né, com vocês aí. Acho que é sempre um privilégio, né, a gente ter esse tipo de conversa que a gente aprende, a gente ensina, a gente é bom para todo mundo, né? Mas eu fico agradecido, assim, sem palavras para agradecer a oportunidade que você está me dando.